E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado por estar conosco, obrigado por nos receber na sua casa. Esse é o programa Vida e Saúde, hoje falando sobre o álcool, as consequências, os riscos, para o nosso metabolismo, para o nosso cérebro, capacidade de aprendizado, concentração, dirigir, aquelas frases, se dirigir não beba, ou se for beber não dirija. Quais consequências? Será que é só uma frase de efeito ou tem sentido tudo isso? Conosco uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Geraldo Baloni, médico psiquiatra, encontrou um tempinho na sua agenda, gente. Eu sei da agenda desse homem aqui, Quanto difícil que é trazê-lo. E trouxemos hoje para responder a sua pergunta. Ligue 19 3871 9620. O e-mail vidasaude@rs21.com.br. Vai interagindo, vai participando aqui. Ô doutor, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Rita de Cássia da Silva, lá de Teresina, no Piauí. Obrigado, Ana Rita, que Deus abençoe, viu? Ela tem um filho que bebe desde os 13 anos, 13 anos, Ele já está com 31, doutor, mais da metade, e nunca parou de beber. Ele me disse que se não bebe, ele treme, então precisa, Eu gostaria de saber o que posso fazer para ajudá-lo. Com 31 anos, está novo ainda, doutor. Como que a dona Rita pode recuperar o filho dela, doutor? Então, essa tremedeira, até boa pergunta da dona Rita, mostra claramente as dificuldades de se tratar o alcoolismo avançado, como me parece que é esse caso. E por que ele é avançado? Ele é avançado porque esse tremor já é uma síndrome de abstinência, ou seja, a pessoa que passa algum tempo sem beber, não precisa ser muito, pode ser ao longo da noite, só que ele dormiu algumas horas sem beber, na manhã seguinte ele já fica trêmulo, extremamente ansioso, não consegue coordenar os movimentos, ele tem já que tomar a primeira dose para começar a parar de tremer. Isso chama-se abstinência alcoólica. Realmente, o que nós podemos fazer pelo alcoolista é uma grande angústia dos familiares do alcoolista e de nós médicos e das pessoas da área de saúde, principalmente saúde mental. Nós não podemos fazer muita coisa se o alcoolista não quiser fazer a parte dele. Inclusive, no meu consultório, infelizmente eu tenho orientado minha secretária a não marcar mais consulta quando é o pai ou a mãe ou o tio ou o avô do dependente químico quem marca a consulta e leva o dependente químico contra a vontade dele. Eu acho muito infrutífero, essa pessoa vai gastar dinheiro, eu vou perder meu tempo, ela vai perder o tempo dela. Eu só marco a consulta quando o dependente vai lá e fala, eu quero me tratar. Então, eu me compadeço muito dessa senhora que perguntou. Dona Infelizmente, Rita. a senhora está aí, olha, quando chega nessa fase, é o que eu digo, fica segurando o band-aid, quem chega machucado, você põe o band-aid, porque se ele não quiser, a senhora pode fazer muito pouco. A disposição da senhora já está ajudando. Ô doutor, assim, se ele não quiser, o que fazer nesse caso e tantos outros casos? Como abordar, como fazer com que a pessoa ela tenha necessidade ou reconheça a necessidade de uma ajuda? Não é no momento que ela está embriagada ou fora de si que você vai ali, Tem que esperar, tem que dar uma cama, tem que dar aquele banho frio assim para passar o efeito. Mas tem que esperar vir aquele momento da consciência e conversar ali, doutor? É clique, esse é o clique. Quer dizer, esse momento é o clique. Vou dar algum exemplo para que você também pense na sua situação particular. Uma senhora, a semana passada eu soube, fumou durante 45 anos, 2 maços de cigarro por dia. E ela não tinha neto. Então a paixão dela era ter um neto. E teve uma netinha. E a netinha, quando era pequena, a nora dela, mãe da netinha, falou, olha, sogra, não vai dar para a senhora continuar fumando aqui em casa. Nem o cheiro do cigarro, quando a senhora vem, fica respirando em cima do nenê. Infelizmente, não pode. Ela deixou de fumar naquele instante. Ou seja, o que ela teve? Uma motivação maior. Quantas pessoas deixam uma dependência química e se apegam a alguma coisa desejável? Esporte, espiritualidade, trabalho, enfim, tem que ter uma motivação maior. Se não houver essa motivação, já é difícil, ainda mais sem motivação, aí não dá certo.
Doutor, vamos lá para São Bernardo do Campo, está mandando um abraço aqui, o casal Clodoaldo e Dinorá, mandando um abraço aqui, que Deus abençoe. Parabéns, fizeram aniversário também por esses dias, que Deus abençoe, viu? Está parabenizando o programa. E, Frei, importantíssimo e oportuno o programa de hoje. Quando se sabe que uma pessoa é dependente de álcool, ou seja, que sinais que ela começa a dar, não só no copo, doutor, mas o comportamento? Então, isso daí que a primeira pergunta colocou é um deles. A gente considera dependente a pessoa que, na falta do produto, tem uma alteração que se chama síndrome de abstinência. No caso do álcool, é tremor, mas pode ser inquietação, ansiedade, angústia muito forte, aquela necessidade irrefreável de beber. Isso já é dependência. Eu falava brincando, às vezes, um indício indireto de quem está dependente do álcool é aquele que planeja o dia dele sabendo que horas que ele vai tomar a primeira. Então, não faz muito tempo atendi uma pessoa, um empresário muito importante, coisa e tal, que queria saber se ele bebia ou não, porque alguma coisa chamou a atenção dele com relação à bebida. Por quê? Ele bebia sempre à noite quando chegava em casa. E de uns tempos para cá começou a sair mais cedo do trabalho para poder beber antes. Você vê que é um sinal de dependência. Quer dizer, ele está planejando como é que eu vou fazer para beber a primeira. Quem trabalha, por exemplo, e tem problema do hálito, opta pela vodka, que não dá cheiro, mas ele começa a planejar que horas que eu vou tomar a primeira vodka. E quando não bebe, tem a síndrome de abstinência, com tremor, inquietação, angústia, ansiedade. Olha que interessante. O Antônio Caires Barbosa, de Presidente Prudente de São Paulo, obrigado, senhor Antônio, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Ele gostaria de saber se o álcool causa algum problema nos rins, né, doutor? Assim, é só nos rins ou tem mais coisa, doutor? Não, tem muito mais coisa. O álcool pega o organismo todo. Ele é filtrado pelos rins. Evidentemente, qualquer problema renal que você tenha, a primeira coisa que o médico proíbe é a bebida de álcool. Você não pode beber. Mas ele é metabolizado também no fígado. Há até um envolvimento cardíaco pelo álcool. Vocês se lembram de uma cantora famosa, Amy Winehouse, que morreu jovem, uma voz maravilhosa. A história dela foi a seguinte, usuária de drogas, mas quando ela morreu porque bebeu 1 litro de uísque. Fala, pô, mas 1 litro de uísque mata qualquer pessoa. Não, ela estava habituada a tomar até mais que isso. Não deveria ter morrido por causa disso, mas morreu. Por quê? Ela desenvolveu o que a gente chama de cardite alcoólica. É uma inflamação do músculo cardíaco, do coração, pelo álcool, e deu naquele limite. Se ele beber de novo, vai atacar a parte cardíaca e ele vai falecer. E foi o que aconteceu. Ela bebeu de novo, nem bebeu tanto exageradamente como ela estava acostumada e veio a falecer. É uma cardite alcoólica. Então, respondendo ao nosso amigo, ele pode afetar qualquer área do organismo, principalmente se você ainda tiver uma complicação, se você for diabético, então, pelo amor de Deus, se você for hipertenso, pior ainda. Então, realmente, para o organismo, é um mau negócio. Dentro dessa linha, doutor, o casal Amarildo e Adriano, lá de Forquilinha, querem saber o que é uma cirrose alcoólica. Então, a cirrose alcoólica é uma lesão hepática. O fígado ele tem algumas alterações com a bebida. A primeira delas é uma degeneração gordurosa, junta gordura no fígado. É um sinal de alerta. Não é só o álcool que faz isso. Antecedentes de hepatite, de tomar remédio muito tempo seguido, pode dar essa degeneração gordurosa, que chama esteatose hepática. O segundo passo, se não se corrige essa situação, é haver uma fibrose do fígado que se chama cirrose. Ele vai ficando com áreas que não funcionam mais. Chega num momento onde a maior parte do fígado não funciona, é uma cirrose já com um fim trágico e a pessoa vem a falecer por conta disso. Doutor, vamos lá para Lençóis Paulista, o nosso amigo Antônio Barbosa da Silva Júnior. Obrigado, senhor Antônio. Ele está acompanhando o programa, parabenizando o programa. Queria saber quais as consequências de quem começou a beber muito cedo e para de repente, para de tomar, para com o álcool em tudo. E quais os efeitos no corpo que já está em perigo de uma complicação maior para um viciado em álcool, doutor? Só, né, falando disso aí.
Eu entendi o espírito da pergunta do nosso espectador. Ele quer saber se o fato de parar de repente pode trazer algum dano. O organismo tende a se adaptar sempre. Por exemplo, vamos imaginar, só para você entender como é que é a história, se você é um fumante inveterado e marca uma cirurgia, e na cirurgia você fala, bom, eu vou ter que parar de fumar porque eu vou operar. E 2 dias antes da cirurgia você para de fumar. O cirurgião nem recomenda isso. Por quê? Porque você tinha um perfil de vida, de repente interrompeu, teve um hábito novo, o organismo não deu tempo de se adaptar. É a mesma coisa da bebida. Claro que se ele parar de beber, de repente, o que é preferível, tem que parar de vez, tem que estar preparado para passar um período em adaptação. E a medicina pode ajudar nisso. A pessoa vai ficar tensa, ansiosa, angustiada, vai falar até, olha, eu larguei de beber, até piorou a minha situação. Aparentemente sim, porque ele tem que se adaptar numa situação nova. Agora, é preferível, a gente estuda custo-benefício, é preferível que ele passe um período se adaptando, mas que depois ele tenha saúde plena. E não só uma saúde física, também uma saúde mental, uma saúde social, uma saúde ocupacional, uma saúde familiar. Porque nós estamos aqui na psiquiatria falando, Frei, numa situação seguinte, às vezes a pessoa bebe, fuma, usa alguma coisa que faz mal, ele sofre sozinho. O organismo dele sofre muito. Mas quando a gente envolve a psiquiatria, ele não sofre sozinho. A família toda sofre junto. Então, quando nós estamos falando aqui de alcoolismo, nós não estamos falando para a pessoa alcoolista ou alcoólatra ter um benefício. Absolutamente, ele vai ter benefício, mas os maiores beneficiados serão aqueles que o amam, aqueles que estão junto. Então, é uma questão mais comunitária, uma questão mais abrangente do que isso. Muita gente pensa assim, eu vou tomar, o problema é meu, o corpo é meu, mas é um pai de família que precisa trabalhar para trazer o sustento para dentro de casa, de repente é demitido por causa disso, porque começa a faltar ou começa não ter atenção no trabalho, de repente tem filhos pequenos que começam a sentir vergonha daquela situação do pai, porque os outros começam a o teu pai é bêbado, o teu pai é isso, aquilo, o teu pai é isso, aquilo, ou seja, aquele bullying psicológico, né? A esposa que sofre as consequências, porque às vezes o marido chega em casa, chega alterado, agressivo, quebrando tudo, então olha as consequências, então o pecado nunca é isolado, né? A consequência como disse o doutor, é comunitária, então é por isso que tem que ter muito cuidado na hora de escolher, de entrar por esse caminho, que muitas vezes é sem volta em algumas situações. Doutor, diretor, vamos chamar de novo, porque nós temos o compromisso de informação, da formação, prestação de serviços aqui no Vida e Saúde, mas também essa responsabilidade social de transformar a sociedade em que a gente está vivendo. Então, a gente tem aí os nossos personagens. Vamos colocar de novo, o diretor, para ver se eles conseguiram, mais uma vez, os nossos jovens entraram mais um estabelecimento, para ver se eles conseguiram comprar aí uma bebida alcoólica. Vamos lá. Quanto que tá a Coca-Cola? Não, latim. Pequena de 2. 2, e quanto que tá a dose de pinga? Meio copa é 1,50. Cheia é 2. Então, eu quero uma latinha de coca e uma dose de cachaça. Eu. É pinga. É pinga, pinga, pinga. É pinga. É pinga. Oi? É pinga. Copa de pinga? É, fazer uma cuba. Tem copo descartável? Daí eu posso levar? Daí eu posso levar isso aí? Daí eu posso levar isso? Entendi. Eu posso levar isso aqui? Um copo de pinga. Quanto vai cobrar a latinha? Um da pinga e 2 da copa. Obrigado. Valeu. Como é que foi? Eu entrei no bar, aí pedi uma Coca-Cola e um copo de cachaça, de pinga. Aí ele falou que se eu era maior, aí eu falei que era. Aí ele nem questionou, nem pediu mais meu RG, nem nada
que comprovasse que eu era maior. Por que ele deu na garrafa? Que era mais fácil de eu sair do bar para não perceber que era pinga. Mais uma situação, né? O próprio dono, né? O próprio dono que forneceu, que faleceu e orientou, olha, coloque nesse recipiente que protege mais, enfim. Mas, doutora, assim, primeiro que o jovem mentiu a idade, né? Mentiu a idade, mas o outro também não buscou, não, você está mentindo para mim ou você está mentindo? Cadê o teu identidade, cadê o teu documento, assim? Ou seja, vendeu, doutor. Nós temos que nos habituar. Ele até abaixa a cabeça, gente, porque é de abaixar a cabeça mesmo. Nessa sociedade que nós vivemos, eu estava pensando do lado do comerciante, né? E deve passar pela cabeça dele, não sei, é uma hipótese minha. Falar assim, olha, se eu não vender, ele vai no outro bar ali e compra. Então, se eu não vender, o meu vizinho vende. Concorrência. Alguém vende. Ou seja, o que está pegando aí? Está pegando a inconsequência, a impunibilidade. Enquanto não acontecer alguma coisa para quem faz isso, é claro que todo mundo vai continuar fazendo porque o ganho do dinheiro, como eu disse, supera a ética. O sujeito vai querer o dinheiro. Quanto ele vendeu foi R$ 3,50, se não me engano. A Coca-Cola é R$ 2,50 dose de pinga. Questão muito de foro íntimo de cada um. De repente, aquele jovem não sabia a história, podia estar de moto, podia estar de carro, etc. O carro pegou o carro do pai, da mãe, moto, etc. Olha a consequência que ia acontecer. Doutora, a gente mostrou esses casos negativos aí, de pessoas assim que venderam. Será que todas as pessoas agem da mesma maneira? Vamos a esse próximo vídeo aí. A senhora tem copo descartável? Então pega uma latinha de coca pra mim e uma dose de pinga. Sou. Hã? Sou sim, senhora. Ah, sem a RG eu não vendo, não. Mas eu sou maior. Não, Não tenho um cara de maior? não. Tenho 19 anos. Ah, mas sem RG eu não vendo. Porque depois complica pra mim. Não, mas eu sou maior de idade. Eu vou complicar o quê que a senhora vendendo para maior de idade? Não vende? Discutindo que vai documento. Eu sou. Ótimo. Perdinha. Bebida não vendo. A senhora não vai vender pra mim? Então dá só a Coca-Cola, então. Só a Coca-Cola tá comprando. Mas não tem problema nenhum, a senhora vendeu, eu sou maior de idade. Graças a Deus, né, doutor? Graças a Deus. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido, né, doutor? Então a gente vê situações assim, de a pessoa insistir, Agora, não, eu sou maior, enfim. Ô, Frei, não tem nenhuma discriminação de gênero, nada, mas é ponto para as mulheres. Foi uma mulher que não Olha vendeu. só, parabéns, hein? Consciência certamente é mãe, né? Exatamente. Tem filhos mais ou menos da mesma idade aí, sabe das consequências. Então, diferente. parabéns a todos aqueles que dizem não para aqueles que colocam a ética acima do lucro, né? Que colocam assim a prudência, a orientação, que pensam realmente como pais e mães educadores. Assim, a gente sabe que é só assim para a gente mudar um pouquinho na nossa sociedade. Doutor, eu vou chamar um intervalo, na sequência assim, a gente vai continuar com o tema, porque tem muita coisa boa e o povo quer ouvir aí as suas explicações. Então, quer saber um pouco mais? Participe e interaja conosco, que o Vídeo Saúde vai para o intervalo, mas volta já, só para você.